Olá, muito bom dia a todos. Nós iniciamos mais um programa Palavra de Fé. Hoje, quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Mais uma oportunidade em falarmos da Palavra de Deus e também já convidá-los para que neste domingo você possa estar conosco às 9 da manhã, os horários dos cultos, 9 da manhã, às 18, 19h30, aqui na sede, no centro da cidade. E também na Cidade Norte, às 19h30, no bairro Pinheirinho, nós vamos estar cultuando a Deus e estamos vivendo essa fé, as 5 semanas dos limpos de coração, onde neste domingo nós vamos para a segunda semana dessa grande corrente, onde Deus tem abençoado poderosamente. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a chamada as 5 semanas dos limpos de coração. 5 semanas dos limpos de coração. A palavra de Deus nos mostra no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, uma série de ensinamentos que o Senhor Jesus nos traz, conhecidos como o Sermão da Montanha. Entre estes ensinamentos estão as bem-aventuranças. E no versículo 8 deste capítulo 5 está escrito: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que ainda precisa ser limpo no seu coração? Pois não há nada maior que a salvação da alma, a vida eterna. E esta é a bênção maior para os limpos de coração. Eles verão a Deus. Nestas 5 semanas, você trará escrito o que ainda precisa ser limpo do seu coração e apresentaremos a Deus, pedindo que esta mudança seja feita dentro de nós. Se você deseja alcançar esta bem-aventurança, participe conosco. 5 semanas dos limpos de coração, na Igreja Luz do Mundo. Você acabou de acompanhar esta chamada e o texto que nós estamos imbuído, Mateus, o capítulo 5, você vai encontrar as bem-aventuranças as quais Jesus nos ensina e nos declara, aonde bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado é porque eles verão o reino dos céus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e o versículo 5, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Uma limpeza espiritual, lá dentro do intelecto, da alma, lá no espírito, não deixar nenhuma reserva. Isso é interessante, limpar o coração, porque a Bíblia diz que estes verão a Deus. E a Bíblia é muito clara: quem entrará no reino dos céus, ou quem entrará no santuário do Senhor? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. A pureza, a santificação, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é muito interessante para estarmos na presença de Deus, porque a Bíblia fala da salvação eterna, a salvação da alma, independente, meu amigo, do seu credo, da sua religião, mas há 2 destinos, céu e inferno, e nós escolhemos aonde queremos ir, porque Deus dá livre-arbítrio ao homem. Então, você que tem convicção, você que quer a bênção do Senhor para a sua vida, faça a sua escolha correta diante de Deus, e você é o convidado para estar conosco neste domingo, as bem-aventuranças do Senhor, para limparmos o coração cada dia mais e estarmos na presença de Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu vou um breve intervalo e nós já voltamos. A sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama.
Conforto e beleza para sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Muito bem, estamos de volta falando da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia tem nos ensinado e falando a respeito dos limpos de coração, a respeito daqueles que verão a Deus. E o salmista diz no Salmo 86, 9 e 10: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Todas as nações que tu fizestes, porque o Senhor que criou, eles virão e se prostrarão diante do Senhor, se prostrar diante de Deus, reconhecer que Jesus é o único caminho, reconhecer que o Senhor é o Senhor de toda a vida, de toda a glória, de toda a nossa alma. Só Ele pode mudar. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui porque achamos que somos bons. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Nós estamos aqui buscando cada dia mais as bem-aventuranças, a estar próximo de Deus, a aproximar-se do Senhor, porque há dentro de nós, entre alma e espírito, só uma situação que pode adentrar: o Espírito do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como espada de dois fios, que entra cortando, mas sai cicatrizando, cortando o pecado, cortando a imoralidade, cortando os prazeres da carne, cortando as deficiências que essa terra nos oferece, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos o quê? Buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Acompanhe comigo a ministração da palavra da primeira semana, os limpos de coração. O Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A Bíblia, desde o seu princípio, ela relata que o homem, a Bíblia diz que o coração do homem é perverso, o coração do homem é de dura cerviz. O homem deixou o maligno atingir o seu coração desde o princípio do primeiro homem sobre a terra, este chamado Adão. O coração era puro, mas agora se envolve Adão com o pecado, e o seu coração está aberto e contaminado para os prazeres do mundo, para o pecado, para a carnalidade. E a Bíblia diz que Adão, então, a partir daquele momento, com o seu coração arruinado, e a humanidade, os seres humanos, têm estado com o seu coração aberto às possibilidades de Satanás agir e de haver a destruição, a falência. O coração do homem passou a ser morada de Satanás, e Deus, olhando, viu que não havia mais nada a se fazer, porque o coração do homem, para ser mudado, transformado, não havia ninguém mais na humanidade que pudesse transformar. A ciência, a medicina, a tecnologia, o mundo não pode transformar o coração do homem. O homem esse com o coração arruinado.
Mas a Bíblia diz que Deus envia seu Filho Jesus, e Jesus vem e se faz homem, como eu e você, e começa agora Jesus a trabalhar para moldar o coração do homem. E Jesus começa do princípio, mostrando a respeito do batismo. E quando Jesus sai do batismo e começa para moldar o coração, logo vem-lhe a tentação. E não é diferente os dias em que nós vivemos, porque quando você vem do mundo para a casa do Senhor, e você começa a dar os primeiros passos, o inimigo, o influenciador, ele começa a agir contra o seu coração, lhe colocando tentação, desejo das coisas do lado de fora e não daquelas que estão do lado de dentro, desejo daquilo que o homem faz e não daquilo que o Senhor propõe ao homem a fazer. E aí essa tentação, ela está posta sobre a vida dos seres humanos, mas a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E logo após a tentação, a Bíblia diz que Jesus, então, vendo aquela grande multidão, a Bíblia diz que ele subiu a um monte e assentou-se, e aproximou-se dele os discípulos. E Jesus começa então, abrindo a sua boca, a ensinar os discípulos, dizendo a respeito das bem-aventuranças. E ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre aqui no sentido que eu estou falando, não é o pobre que você conhece ou ouve falar do lado de fora, porque diante de Deus ninguém é pobre fisicamente. Agora, quando o homem chega diante de Deus numa condição de pobre de espírito, ele está reconhecendo que precisa do Senhor, ele está reconhecendo que precisa da sua graça, da sua misericórdia, da sua unção. E a Bíblia diz que os pobres de espírito, deles é o reino dos céus, porque não há como entrar e herdar o reino dos céus na condição humana. Ele continua com o seu sermão e dizendo: bem-aventurado os que choram. O texto é muito forte. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Há muito tempo que não há mais lágrima na casa do Senhor. Chorar por aqueles que sofrem, chorar por aqueles que estão em pecado, por aqueles que estão perdidos. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado são os que choram, são aqueles que estão na presença de Deus. Quando nós nos medimos com os padrões divinos de justiça, sentimos aquilo que entristece a Deus: o pecado, a imundícia. Por isso que Jesus chorou por Jerusalém. Bem-aventurados que choram. A Bíblia também diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos aqui estão na condição de os humildes e submissos diante de Deus. Humildade, submissão diante de Deus. Ser manso não quer dizer que os outros vão pisar em cima de você. Ser manso, dentro do texto que estamos imbuídos, é ser manso, ser submisso às coisas de Deus. A Bíblia diz que estes, os quais estamos falando, herdarão a terra. E o salmista diz no Salmo 37:11: os mansos herdarão a terra e se deitarão
em abundância de paz. Há pessoas que correm de um lado para outro em busca da paz. Há pessoas que vão em busca de bens financeiros para encontrar a paz, comprando objetos para encontrar a paz, mudando de igreja para encontrar a paz. Não vai encontrar, porque a paz verdadeira vem de Jesus. Não vem de objeto, não vem do mundo, não vem de homem, não vem de professor, não vem de padre, não vem de pastor, não vem de mudança de igreja, mas ela vem do Senhor Deus, que fez os céus e também a terra. E ele continua: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aqui é um dos maiores versículos da palavra de Deus. Em todo o texto, em toda a Bíblia Sagrada, considero o maior. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqui a condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos. Para uma vida santa é ter fome e sede de justiça. O que é isso? Ter fome é se tornar insaciável. Você se alimenta, mas continua com fome. Eu estou na casa de Deus, mas amanhã eu preciso estar de novo. Eu estou lendo a Bíblia Sagrada, mas amanhã eu preciso ler de novo, porque a minha fome espiritual é insaciável. Eu tenho que buscar constantemente. Eu tenho que estar na presença de Deus. Eu tenho que ter sede, desejo, vontade, sede de justiça. E quem não tem fome e sede, ele não permanece para sempre, porque quando encheu a sua barriga, ele já vai embora e não volta mais. Deus dá livre arbítrio ao homem. A sede e a fome depende de cada um de nós, de buscarmos a Deus ou de não buscarmos. O salmista disse no Salmo 42: a minha alma tem sede de justiça. A nossa carne, ela quer ficar do lado de fora. A nossa carne não quer vir aqui, mas está gritando dentro de nós a nossa alma, com sede de justiça, com fome de justiça. E essa fome e essa sede só vai aplacar na casa do Senhor, no altar de Deus. Não há outro lugar que tu sacia a fome, porque essa é a fome espiritual. E ele segue adiante: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia das pessoas que estão vivendo no quê? No pecado. E para nós finalizarmos: bem-aventurados limpos de coração. O texto que nós estamos imbuídos. Bem-aventurado os limpos de coração. Quem é esses, pastor? São os que foram libertos do poder da palavra, mediante a graça de Deus, e agora se esforçam para agradar a Deus e glorificar. Bem-aventurado os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Quem quer ver Deus aqui? Eu também quero, mas só tem um jeito: os limpos de coração. Não há outra maneira, se não for limpo de coração. A Bíblia também diz lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 23: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração saem as saídas da vida. Que saída da vida é essa, pastor? O coração que eu estou falando não é esse aqui que está pulsando agora, ó. O coração, biblicamente, que eu estou falando, vai muito além desse coração que está aí palpitando, batendo nesse momento. O que é, pastor? A definição de coração, biblicamente, refere-se ao coração como centro do nosso intelecto, a nossa consciência. Por isso Provérbios diz: guarda o teu coração, porque dali procede a tua vida.
O coração, biblicamente, que estou falando, que precisa ser limpo, aonde é o teu intelecto, a tua consciência, é aonde tem o centro da tua alma. É ali que é bombardeado. O diabo bombardeia constantemente, colocando os prazeres, desejo da prostituição, desejo do adultério, desejo de roubar, desejo de enganar, desejo de mentir, desejo de inveja, desejo de ciúme, desejo de soberba, desejo de engano. Como está teu coração? Como está o meu nessa noite? Jeremias disse também em 17:9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhece? É perverso. Ou tu viu alguém beber sem passar antes pelo intelecto? Tu viu alguém usar droga por impulsão sem passar pelo intelecto? Pela procedência da alma, que é o coração? Tu viu alguém se prostituir sem passar pelo intelecto, pela procedência da alma? Tu viu alguém mentir se não está maquinado e não passar pelo processo? É muito forte. É só misericórdia de Deus para mim e para você. Por isso eu deixei esse coração. Se você entendeu que você está com o teu intelecto 100%, o proceder da tua alma, o teu coração aonde está tudo bem, você vai deixar em cima da cadeira. E se você entendeu que precisa de alguma coisa, eu me enquadrei em várias delas, porque não sou perfeito, sou miserável e desgraçado. Então nós vamos anotar aqui e vamos vir para cá 5 noites em seguida e colocar a nossa vida no altar, pedir misericórdia. Não importa o tamanho do problema e da dificuldade, não importa o tamanho do pecado, porque não existe pecadinho e pecadão. Pecado, tudo é pecado. Mas o que importa é limpar o coração nessa noite. A procedência de tudo é o coração. O que importa é limpar o coração. Nós somos limpos pelo sangue. Nós somos purificados pelo sangue. O teu intelecto, aonde sai a saída da vida, só é purificado pelo sangue, só é lavado pelo sangue. O homem não consegue por natureza própria. Ouça o que o Espírito diz nessa noite: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como é deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém. Dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade. Nosso Deus e nosso Pai, eu estou consagrando, meu Pai, essa partícula de pão simbolizando o teu corpo moído na cruz do Calvário. E estou consagrando esse suco de uva simbolizando o teu sangue derramado na cruz. Assim que comermos e bebermos, Senhor, purifica-nos, limpa o nosso coração. Tudo aquilo que está oculto,
tudo aquilo que está escondido, meu Deus, lá no profundo do coração, na alma, o Senhor, meu Deus, traga à tona, para que possamos limpar e sejamos, Pai, herdeiros e co-herdeiros da promessa. Eu consagro e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê diz amém, e todos podem cear. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicídios, fornicadores, os feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu acabei de ler Apocalipse 21, do 6 em diante. Eu e você fizemos parte daqueles que herdarão o reino dos céus. Amém? Você acabou de acompanhar a ministração da palavra. Não fique de fora, esteja conosco no próximo domingo para ser abençoado poderosamente. Nós vamos um breve intervalo, já voltamos para orar. Prepare aí seu copo com água. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Panificador e Restaurante Saboricia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Saboricia. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Muito bem, momento que vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, é mais uma oportunidade de te glorificar, de te exaltar. Obrigado, Senhor, pela vida do telespectador. Obrigado, Deus, por esta família, por todos aqueles, Pai, que estão conosco nesta programação. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, dá saúde, paz, alegria, regozijo. Que o Senhor, meu Pai, toque os corações, que haja, Pai, uma limpeza profunda nos corações, porque os corações limpos verão a Deus, e nós queremos te ver, nós queremos estar contigo, nós queremos estar, Pai, junto do Senhor na tua presença e na tua graça e na tua misericórdia. E eu te peço isso em nome de Jesus. Abençoe e consagra esta água, que aquele que tiver, Pai, com dor, sim que tomar, seja curado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Toma desta água, receba a vitória, creia no teu milagre. Não esqueça, domingo, bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Venha conosco estar cultuando a Deus.